Louvado seja Deus pela vida, pela salvação. Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. Louvado seja Deus porque podemos ouvir ao Senhor através das sagradas Escrituras. À medida que você e eu abrimos a palavra de Deus e lemos a palavra, é Deus falando conosco. E assim podemos aprender sobre Ele, sobre Jesus Cristo e sobre o Espírito Santo. Você e eu precisamos conhecer a Deus. Cada dia nos aprofundar no conhecimento da Sua palavra. Palavra que Ele deixou para nós, para que pudéssemos crescer na graça e no conhecimento da mesma. Pois Ele nos diz que nós erramos por não conhecer a Deus e não conhecer o seu poder. Ele diz: o meu povo erra por falta de conhecimento. Mas já nos diz a palavra do Senhor que nós conhecemos a Deus à medida que conhecemos a sua palavra, que é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes, pois ela faz divisão entre a alma e o espírito, junta e medula, e conhece o intento dos nossos corações. A palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 14 a 17, que tem por título a inspiração, valor e utilidade das Sagradas Escrituras, descreve ou revela a seguinte colocação a respeito do que você e eu devemos conhecer do Senhor, o Deus soberano, o Todo-Poderoso, que para mim eu o chamo de Pai, porque verdadeiramente Ele é o meu Pai. Não sei se você pode fazer a mesma declaração que eu faço, chamar Deus de Pai. Mas para você e eu chamarmos Ele de Pai, precisamos reconhecer Jesus como o Filho unigênito de Deus, que foi enviado para nos colocar na presença de Deus, porque nós nos encontrávamos mortos em delitos e pecados. E só Jesus é quem pode fazer a mediação de colocar o homem na presença de Deus. Porque foi Ele, Jesus, quem morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto de 2 Timóteo nos diz: era Paulo escrevendo a Timóteo, filho na fé, dizendo a ele o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus espera que o ser que foi criado por Ele, para o louvor da glória dEle, seja um ser que contemple, ou estude, ou observe, ou leia as Sagradas Escrituras. Conheça ou saiba direito, entenda completamente a importância de conhecer
as Sagradas Escrituras desde a sua tenra idade. Quando você olha no verso 15 do texto lido, que faz um destaque desde a infância, de acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, ele está chamando a atenção ao seguinte: desde a meninice. De acordo com o costume, o pai judeu deveria começar a instruir a criança na lei, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que isso é a lei. Deveria fazer isto, ensinar a criança na lei quando ela completasse 5 anos de idade. Então, a partir dos 5 anos, era dever dos pais instruir a criança, fazer com que ela soubesse manejar bem as Sagradas Escrituras, soubesse o que é a palavra de Deus, soubesse a importância de ler as Sagradas Escrituras. Ainda seguindo o comentário da Bíblia de Genebra, chama também a atenção sobre, sabe, as Sagradas Letras. O comentário nos diz: os falsos mestres estavam interpretando de modo incorreto o Antigo Testamento, conforme 1 Timóteo, capítulo 1, verso 7, e Tito, capítulo 3, verso 9. Timóteo precisava se lembrar da instrução correta que havia recebido de sua mãe e de sua avó. As Escrituras aqui se referem aos livros do Antigo Testamento, não só os 5 primeiros, que é a lei, mas os 39 livros que compõem o Antigo Testamento. Ou seja, ele precisava conhecer a lei, conhecer os históricos, conhecer os poéticos, conhecer os profetas maiores e os profetas menores. Quando olhasse a lei, estava lendo os 5 primeiros livros. Quando olhasse os históricos, estava lendo os 12 livros em seguida. Quando olhasse para os poéticos, estava lendo os 5 livros seguintes. Quando olhasse para os profetas, tinha os 17 últimos livros do Antigo Testamento, sendo os 5 primeiros considerados profetas maiores e os 12 últimos profetas menores. Além disso, quando olhamos para o contexto hoje, nós temos a Bíblia composta não só dos 39 livros, mas composta de 66 livros, pois temos o Novo Testamento, que corresponde a 27 livros, ou seja, os Evangelhos, o livro histórico, que é Atos, as cartas, que são cartas paulinas e cartas universais e Apocalipse. O Novo Testamento ainda, na época do Antigo e do início da história do Novo Testamento, ainda não exibia como uma compilação. Além disso, alguns dos livros do Novo Testamento não tinham nem mesmo sido escritos. Mesmo assim, isso na época de Paulo, porque o Evangelho de João, as cartas paulinas, Judas, as cartas universais, na época de Paulo, ainda não tinha sido escrito. Mesmo assim, à medida que a literatura do Novo Testamento se desenvolveu, ela também foi chamada de Escritura, conforme você encontra em 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16. Pois palavra esta que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí vem uma pergunta:
Você sabe o que é fé? Você tem vivenciado ou caminhado pela fé? A fé é uma das partes centrais do nosso relacionamento com Deus, diz a Bíblia de Estudo e Fonográfica, fazendo um comentário sobre a fé. A fé em Deus é testada diariamente por notícias terríveis, por problemas pessoais, pelas falhas humanas de familiares e amigos. Quanto mais vivemos pela nossa fé, mais somos capazes de trilhar o nosso caminho neste mundo, confiando em Deus e em seu plano final para a humanidade. Conforme Mateus capítulo 17, verso 20. Conforme Hebreus 4:12, o Senhor nos chama para andarmos por fé, pois em Hebreus a palavra nos diz, Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Você não vê, mas você precisa crer pelas Sagradas Escrituras que Deus é o autor e consumador da nossa fé. E isto se revela através da pessoa de Jesus Cristo, que de acordo com o Evangelho segundo João, o verbo que estava lá no início da criação, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E ele tomou a forma de homem para que pudesse levar na cruz o teu e o meu pecado, para que pudesse nos redimir e nos apresentar diante de Deus como seres justificados, e assim podermos estar na presença de Deus, como acontecia com Adão antes da queda. Mas depois da queda, todos pereceram. Todos foram destituídos da glória de Deus. E o que recebeu como sentença foi o que Deus havia dito. Se o homem desobedecesse a ele, esse homem morreria. O homem desobedeceu, o homem morreu espiritualmente para Deus. Por isso que a palavra nos diz, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3:10. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. E em Romanos 6:23 diz que o salário, portanto, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, como diz em Lamentações, capítulo 3, verso 22, que a razão de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. A segunda parte de Romanos 3, 6:23, Romanos 6:23 diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. O texto completo é porque o salário do pecado é a morte. Morte espiritual, morte que separa o homem de Deus, morte que faz com que o homem não usufrua da graça de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Por isso, Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, colocou em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É um presente que Deus dá àquele que nele crê, mas crê através da pessoa de Cristo Jesus. Pois já nos disse Jesus, no Evangelho segundo João, que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Está aí no Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 6. Como sabemos tudo isso? Abrindo a Bíblia, ou abrindo as Escrituras, lendo-a. Porque à medida que nós lemos as Escrituras, nós vamos contemplar a revelação de Deus para o homem, ou seja, para você e eu, para nós. E aí vem uma indagação que você e eu podemos perguntar. Eu preciso abrir a Bíblia, sim, para que eu possa conhecer a Deus, conhecer de Deus, conhecer de Jesus, conhecer do Espírito Santo. Porque é através da Bíblia que eu conheço? Porque a Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem. A Bíblia, na verdade, é um conjunto de vários livros, como havia explicado antes, 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo. Os 39 do Antigo traz a lei, os históricos, os poéticos, profetas maiores e menores, composto assim por 39 livros. O Novo Testamento traz os evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Traz o livro histórico, que é Atos. Traz as cartas paulinas. Traz as cartas universais. Traz o livro de Apocalipse. Se você perguntar quais são as cartas paulinas, aonde ela começa, até onde vai, aí você vai contemplar, você lê Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão. Para uns, Hebreus também é escrito por Paulo. Para outros estudiosos, diz que Hebreus é de autor desconhecido. E as cartas universais são Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. E fecha com o livro da Revelação, Apocalipse. Aí nós temos toda a composição das Sagradas Escrituras, ou a Bíblia, ou a Palavra de Deus. E esta palavra a gente vai entender mediante a ação gloriosa do Espírito Santo em nossas vidas. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja a Corinto, disse que o homem natural não discerne as coisas espirituais. Só o homem espiritual é que vai discernir, porque é o Espírito Santo quem nos dá o discernimento. Por isso te convido a ler as Sagradas Escrituras, pois é nela que há a exposição de modo especial a respeito da transformação do ser humano. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E a palavra, ela vem nos nutrir espiritualmente para que possamos conhecer mais e mais a Deus, conhecer mais e mais a Jesus, conhecer mais e mais do Espírito Santo, conhecer da Trindade sacrossanta e augusta, e assim andarmos na presença de Deus, para a glória de Deus. Por isso, vem a indagação: por que preciso ler a Bíblia? Por que eu preciso ler a Bíblia? Porque eu preciso conhecer a Bíblia. Porque lendo a Bíblia, eu vou conhecer a revelação de Deus para com o homem. Revelação esta que se dá
através da pessoa de Cristo Jesus. Pois é através de Cristo Jesus que o homem terá inteira comunhão com Deus. Repetindo só João 14,6, ele, Jesus, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você e eu precisamos conhecer as Sagradas Escrituras, precisamos conhecer o poder de Deus, precisamos andar de conformidade com ela, porque é ela que nos instrui, é ela que nos ensina, é ela que nos repreende, é ela quem nos educa na justiça. E ela nos educa com uma finalidade, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando a gente olha em Gênesis capítulo 1, verso 17, o Senhor diz ao nosso pai na fé, Abraão, diz: anda na minha presença e ser perfeito. É vontade de Deus que o ser humano ande na presença dele. E para andarmos na presença dele, precisamos conhecer a Bíblia, porque ela nos instrui para que possamos andar de conformidade como convém ao Senhor. A palavra nos diz que Deus nos criou para o louvor da sua glória, como já citei em Isaías 43:7, a parte B. Como você e eu temos andado neste mundo tenebroso? O mundo tem olhado para nós e tem visto em nós Cristo, a esperança da glória? Ou o mundo tem olhado para nós e tem visto em nós seres que não obedecem a Deus, seres que não respeitam pai e mãe, seres que não respeitam esposo nem esposa, seres que não têm um bom relacionamento entre os irmãos? Como tem sido vista a nossa aparência? Deus espera que nós, em todas as nossas ações, exalte e glorifique o seu nome. Paulo já nos adverte em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O apóstolo Pedro diz que devemos ser santos em toda a maneira de viver, porque Deus nos chamou para ser santo. Tudo isto nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. Que você medite nesta palavra, que dela não se perde nem um tio nem um jota, pois já nos disse o Senhor em Mateus capítulo 24, verso 35, que passa-se os céus, passa-se a terra, mas esta palavra não passará. Esta palavra é a palavra que nos conduz na presença de Deus, em todo tempo e lugar, independente das circunstâncias. Que você possa meditar nela, possa conhecê-la de Gênesis a Apocalipse, possa mergulhar buscando cada dia mais ter intimidade com Deus através das Sagradas Escrituras, ou seja, através da Bíblia, palavra revelada de Deus, para que andemos nela e assim usufruamos do que é ter intimidade com Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus.